Bom dia! Venho aqui trazer uma palavra de Deus maravilhosa sobre as nossas vidas. Eu creio que o Senhor vai falar no seu coração. Espero que você assista esse vídeo até o final porque tá maravilhoso. Vamos lá. Lá em Mateus, capítulo 23, a partir do verso 13 até o 15, vai dizer assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso, o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião, e quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Olha só, essa palavra aqui, ela está falando mais sobre o fingimento, a religiosidade, tá? A falsidade. Muitas das vezes, quando algumas pessoas se convertem, elas vão para alguma congregação que é muito religiosa, que de vez de apresentar Jesus, apresenta a religião. Aí, por isso que tem muita gente que a gente olha assim, tem cara de crente, mas não é crente. Você fala assim, ué, mas o fulano não era crente. E muitas das pessoas, elas ficam com raiva quando chega alguém perguntando, mas fulano não era crente? Por quê, gente? Porque nós temos que lembrar que a partir do momento que nós fazemos um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, né, se convertendo a Jesus, nós temos que ser coerente, né? Nós temos que andar de acordo com o que está escrito na palavra. Então, por isso que as pessoas elas ficam confusas quando vê uma pessoa que se diz cristã fazendo práticas mundanas, né? E aí a pessoa fala, não, eu pensei que Beltrano era cristão, porque ele ele andava igual crente, fulana, e eu pensava que ela era crente, porque ela andava igual crente, que não sei o que, não sei o que. Não é que o crente ele não falha algumas vezes, né? Mas a vida dele não é uma vida de falhas, porque o caminho que ele escolheu andar é um caminho verdadeiro, é um caminho de verdade e não um caminho de falsidade que é de fingimento. Então, assim, nós não temos que nos preocupar com a nossa aparência, mas sim com o que está saindo de dentro de nós, as nossas atitudes. E Jesus está deixando isso aqui bem claro, que os fariseus, eles andavam, né, léguas, quilômetros, atravessavam o mar para converter uma única pessoa, e quando essa pessoa era convertida à religião deles, ela se tornava uma pessoa merecedora do inferno 2 vezes mais. Por quê? Porque ela se tornava igual a eles, ela ficava pior que eles, uma pessoa extremamente religiosa, que nós vamos olhar aqui o caso de Paulo, né? Paulo, meu Deus, ele era um cara extremamente religioso, ele perseguia a igreja, ele não era só um religioso, ele perseguia a igreja. Então, assim, muito dos religiosos, ele persegue, né, a igreja de Jesus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim claro, sem medo, sem vergonha. Antigamente eu tinha muito medo de falar, mas eu não vou ter mais medo de falar essa verdade. Por exemplo, tem gente que está ali no púlpito pregando, lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, né? Aí quando você vai ver uma irmãzinha ali pregando, uma irmã como eu, né? No meu caso, eu sou diaconisa na congregação Fonte da Vida, né? E vamos fingir que tem um pastorzão top da galáxia que me vê pregando, que tem um título, né? Título acima do meu. Aí, quem essa menina pensa que é? Quem essa menina pensa que é para ficar pregando sobre Jesus aí nas internet? Ela nem sabe de Bíblia mais do que eu. É assim. Eu já passei por isso, eu já vi gente falando isso. Eu já ouvi boatos de pessoas que vieram para mim falar assim, olha, o fulano diz que
que ia ensinar era a Bíblia para você. E eu falei assim, aí eu tô pedindo isso para ele, porque nem disputando com ele eu tô levando a palavra, eu tô exercendo o meu chamado. E às vezes, isso daí, gente, é uma religião. A pessoa que tá falando aqui, ó, que os fariseus nem entram no reino dos céus e nem quer deixar os outros entrar. Tem gente nas congregações, não vou falar igreja, tá? Nas congregações, que eles não fazem a obra de Deus, eles não crescem na obra de Deus e não quer nem deixar o outro crescer na obra de Deus, ele não quer deixar ninguém fazer a obra de Deus. A palavra de Deus está falando sobre aqueles que espalham, né? As pessoas que estão espalhando, fazendo bagunça, não está juntando, isso é religiosidade, né? A pessoa não está fazendo para Deus, está fazendo segundo a seita, tá? Religião também é uma seita. E tem lá um líder, ninguém pode ultrapassar o líder. E o próprio Jesus Cristo está falando o que para nós? Vocês farão obras maiores que as minhas. Vocês farão obras como as minhas e maiores. Olha só para nós ver como é Jesus. Eu não vim aqui para ser assim, claro, né, que Jesus é o nosso cabeça, está acima da igreja, porque ele é o cabeça da igreja, porém a igreja é o corpo, ou seja, não vai tirar a importância. E a religião, ela faz isso, ela faz as outras pessoas se sentirem menos importantes, tá? Os caras não deixam nem o povo, nem eles fazem o que deve ser feito e nem deixam os outros fazer. E ainda depois fica fingindo, né, com longas orações. Tem muita gente que faz longo jejum, como se fossem os santos, né, que na verdade são santarrões, que não tem nada de santidade. E aí nós, cristãos, nós devemos ter esse cuidado, que a partir do momento que vem essa nuvem de falsidade sobre a nossa vida, nós temos que tomar o cuidado, porque isso, gente, está vindo para nós todo dia, toda hora, não apegar nas coisas, mas em Deus, nas palavras do Senhor, porque se nós praticamos a palavra do Senhor, é óbvio que a gente não vai ser uma pessoa, não seremos uma pessoa religiosa, tá bom? Não seremos uma pessoa falsa, porque a palavra de Deus, ela é considerada como uma espada de dois gumes, tá? É uma palavra que entra cortando, sai cortando. Ou seja, sai separando tudo que não deve. E essa palavra é uma palavra de libertação, de cura, de transformação, de vida, de restauração. Então não devemos nos apegar ao fingimento, à falsidade, porque isso isso não representa o reino de Deus, tá? Isso representa uma seita maligna, né? Um comportamento que vai levar para as trevas e vai merecer muito mais fulano vai para o inferno, tá? Mas aqui tá falando, olha, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos, ou seja, a pessoa ela se torna uma pessoa péssima, pior do que os líderes dela, os religiosos, tá? Eu não estou citando o nome aqui, mas se você for ler a Bíblia, você vai entender ela e começar a praticar ela, você vai começar a enxergar quem são de fato as pessoas religiosas. Gente, eu particularmente, direto passo por isso. Tem gente que vem, e essa roupa? E o tamanho dessa roupa, mano? Eu não ando, olha, lembrando que eu não ando com um short desse tamanho aqui, não ando com essas roupas assim. A maioria das minhas roupas, assim, 99% das minhas roupas são longas, tá? São roupas que tampam todo o meu corpo. É óbvio que eu tenho algumas roupas que são menores que eu uso na minha casa, tá? Aí tem gente que não aguenta me ver com uma roupa assim, uns 5 dedos acima, assim, uns 4 dedos acima do joelho. E essa roupa? A vontade que eu dou de falar aí, e sua língua? Vamos cortar? Vamos diminuir? Porque, gente, vamos cuidar da nossa vida. Imagina que isso daqui é o cisco no olho do irmão. Isso que é o cisco. E a trave do nosso olho é isso aqui. Olha o tanto de coisa que nós precisamos resolver da nossa vida. E olha o cisco do irmão. É isso. Nós temos que olhar para as brechas que a gente está abrindo para a gente conseguir fechar ela. Se eu ficar olhando para a brecha do meu irmão,
eu não vou conseguir fechar a brecha que está na minha vida, tá? Se eu não conseguir olhar para a trave do meu olho, como que um dia, quando eu resolver as minhas traves, quando eu tirar as traves do meu olho, por que eu falo traves? Porque pode ser, gente, que tenha coisas, só de eu ficar preocupado demais olhando para a vida do outro, eu já estou sendo uma pessoa religiosa, porque eu estou cuidando mais da vida dele do que da minha. A gente tem que lembrar que quando a palavra fala sobre irmãos pequeninos, não necessariamente que a gente tem que resolver tudo por eles, que a gente tem que, o seu cabelo, que não sei o que papapá. Gente, cortou o cabelo, Beltrana cortou o cabelo cresce. Por exemplo, antigamente eu andava só de Chanel, agora o meu cabelo tá quase chegando aqui. Tá bem grande, entendeu? Cresceu. Tem gente que fala assim, porque essa unha é grande. Ué, se a pessoa quiser um dia cortar, vai ficar pequena. Pronto, resolveu o problema. Nós estamos preocupados com o tamanho de unha, com cor de... o batom é vermelho, passa um demaquilante, vai sair. Vai sair. Passei uma maquiagem, passa um sabão com água, sai. E as obras da carne que tem um efeito no mundo espiritual. E as obras da carne que são malignas, tá? E a imoralidade sexual, e a pornografia, e a traição, o adultério, e o roubo, a língua mafiosa, e as fofocas, e o julgamento, os preconceitos. E aí, essas coisas são mais... que devem ter mais da nossa atenção, para que a gente venha tomar o cuidado. São essas coisas, porque senão a gente tem que tomar cuidado com quem anda nos ensinando alguma coisa da palavra de Deus, porque talvez essa pessoa está nos tornando uma pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que elas mesmas. Às vezes elas nem estão andando pelo caminho do reino e ainda não quer deixar a gente andar, tá? A religiosidade, a falsidade é um empecilho para o reino de Deus, é um empecilho para o caminho da verdade, porque elas te paralisam nas coisas. Nós temos que nos importar com as coisas eternas, não com as coisas passageiras. É óbvio que o Espírito Santo, ele vai nos moldar, tá bom? É óbvio que o Espírito Santo vai transformar a gente de dentro para fora, aqui em Gálatas capítulo 5. Bem aqui vai dizer assim, mas o fruto do Espírito... Não, Gálatas capítulo 5, verso 22 diz, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Nossa, Davi tá atrapalhando minha live, hein, Davi? E contra essas coisas não existe leis. Aí aqui, os mestres da lei, os fariseus, eles vêm com um fingimento dele, com as regras deles, com as réguas deles. E aí, se eu e você não tomarmos cuidado, nós vamos deixar os frutos do Espírito para seguir as leis, que são as regras. Essas leis aqui são as regrinhas, os protocolos de homens. E aí, né, as doutrinas, vamos seguir a palavra do Senhor, porque já não é tão assim, mamão com açúcar. Aí a gente vai arrumar mais coisa para dificultar a nossa vida. Vamos começar a tirar a trave dos nossos olhos e deixar o cisco do irmão, porque se ele quiser tirar com a mão, ele tira. É isso aqui. Vamos tirar a trave do nosso olho, vamos cuidar daquilo que é mais precioso. E é isso, a mensagem é essa. Vamos parar de falsidade, de religiosidade, porque isso é muito mais perigoso do que nós imaginamos.